Os bastidores da eliminação do Internacional ontem, frente ao Rosário Central pela Copa Sul-Americana, estão fervendo. E o nome de dois membros importantes do departamento de futebol estão sendo debatidos. O futuro dos dois está em jogo, o futuro dos dois está em xeque. Mas afinal de contas, Felipe Becker e Magrão vão ou não vão sair do Internacional? E ainda, Alan Patrick tem uma grave lesão constatada e vai desfalcar o Internacional por um bom tempo. E um guri da base pode sair do Inter com uma multa rescisória que eu diria que é irrisória. Uma barbeiragem que o Inter pode estar cometendo a respeito deste jogador. Tem cobranças em relação a jogador na porta do CT e ainda o Inter cometeu uma gafe no seu Twitter e teve que apagar a postagem. Mas antes de eu falar a respeito de todas dessas notícias, eu peço que você se inscreva no canal. A gente está aqui diariamente contando tudo a respeito do Internacional, as notícias, as lives, os vídeos. E se você está chegando agora, primeiramente seja bem-vindo e se inscreva no canal, claro, se você gostar deste conteúdo informativo diário que a gente traz aqui no canal do Lucas Fontes. Te inscreve aí, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, vira membro também se for possível e apoia a gente aqui para que a gente possa falar diariamente das notícias do Internacional. Vamos lá. O Inter ontem foi eliminado pela Copa Sul-Americana, um ambiente de bastidor que a gente viu ontem no estádio Beira-Rio, completamente defasado. A gente via um semblante das pessoas, alguns membros da diretoria até não apareceram no pós-jogo, né, na sala de coletivas, na zona mista, não teve entrevista de nenhum dirigente importante de futebol após o cerimonial ali de coletivas de zona mista. Nenhum dirigente importante falou, o presidente Alessandro Barcelos não falou, Magrão não falou, Felipe Becker não falou, mas enfim, só que falando desses dois nomes, cabeças podem rolar. E são as cabeças de Magrão e Felipe Becker que estão a prêmio. Informação que a gente tem é que reuniões estão acontecendo no Beira-Rio a fim de discutir o futuro destes dois. Felipe Becker, vice-presidente de futebol, que é um cargo obrigatório, estatutário. O Felipe Becker, para vocês terem noção, tá? O Felipe Becker, é claro que ele chega a convite do presidente Alessandro Barcelos. A gente sabe que o vice-presidente de futebol é um cargo de confiança, é um cargo de escolha, não é um cargo eletivo, por exemplo. Então, o Felipe Becker foi chamado pelo presidente Alessandro Barcelos no final, aliás, no começo do ano passado, né? E assim, ele até tem uma experiência bem interessante de futebol. Ele foi presidente do Aimoré, por exemplo, né? Por um bom tempo levou o Aimoré, inclusive, para o acesso do Campeonato Gaúcho. E depois teve uma passagem importante nas categorias de base. O presidente Alessandro Barcelos chama ele para participar do futebol. Mas assim, o Felipe Becker, dentro daquilo que a gente sabe, não tem grande influência nas decisões do Internacional. Até porque o Alessandro Barcelos é muito centralizador, né? Não quero ser ofensivo com o Felipe Becker, mas por muitas vezes a gente batizou o cargo do Felipe Becker como um cargo decorativo, um vice decorativo. Essa frase é muito famosa no nosso país, né? É um vice decorativo. E que de fato muitas das vezes pessoas que circulam o ambiente também falavam a respeito disso. O Felipe Becker até o final do ano passado não tinha certeza se iria ficar no Inter. Ele até dizia em algumas conversas de bastidores o seguinte: eu vou tirar umas férias aí e depois a gente conversa, né? Mas ele foi convencido pelo presidente Alessandro Barcelos após a eleição do ano passado, após a reeleição do presidente, a ficar no Internacional. E ficou. Mas enfim, quando a corda estoura, sempre arrebenta, né, para esses lados, né, mais fracos. E o Felipe Becker é visto hoje como o cargo mais acessível para se desligar, né? Então a cabeça dele está a prêmio. Outra cabeça que está a prêmio é do Magrão. Existe uma pressão muito interna de pessoas que querem a saída do Magrão, diretor esportivo, que inclusive mudou seu cargo em relação ao ano passado, tem um cargo executivo também. Tem papéis, né, executivos também, o Magrão. Existe uma pressão muito interna para que o Magrão também saia, né? Pessoas que circulam, grupos partidários, né, grupos políticos, perdão, que estão junto com a gestão presidente Alessandro Barcelos,
querem a saída do Magrão. Está sendo muito pressionado o Magrão no seu cargo. Então, a qualquer momento, tá, pode ter alguma notícia em relação a isso. Eu estou gravando esse vídeo agora 8 horas e 2 minutos. E esse vídeo vai ao ar às 9 horas da noite. Você pode assistir também, né, no dia seguinte, na manhã, na tarde, enfim. Mas pelo menos por enquanto a gente não tem nenhuma notícia em relação à saída destes dois. Mas pode acontecer sim, a qualquer momento. E eu quero te falar a respeito de Alan Patrick. O Alan Patrick está fora do Internacional por um bom tempo. O Alan Patrick que ontem, enfim, fez uma partida ruim, né? Depois até falou na coletiva, falou de muitas coisas. A gente viu um semblante de um Alan Patrick muito cabisbaixo, muito para baixo, né? Realmente sentiu a eliminação ontem o Alan Patrick, né? E até como figura de capitão, ficou forte aquela imagem do Alan Patrick sentado na sala de coletivas, realmente bastante cabisbaixo, sentido com a eliminação do Internacional. Após isso, inclusive, ele passou na zona mista, mancando bastante. A reportagem até perguntou, ele falou, não foi coxa, mas acho que foi joelho, e eu não sei a gravidade da lesão. Pois bem, hoje o Alan Patrick foi fazer um exame de ressonância magnética, e nesse exame de ressonância magnética foi constatada a seguinte lesão. Tá? O Alan Patrick tem um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O jogador já iniciou o tratamento e o prazo de recuperação é estimulado em 2 meses. Então o Alan Patrick vai ficar de fora por 2 meses do Internacional. Pode surgir uma oportunidade para o Gabriel Carvalho, talvez, ou o técnico Roger Machado vai ter que fazer alguma outra modificação tática, enfim. Será que o Bruno Henrique não pode ser esse meio armador? Enfim, né? Pode acontecer. O Roger Machado, inclusive, quando jogou sem o Alan Patrick, incumbiu ao Bruno Henrique essa função de ser esse meio armador do Internacional. Vamos aguardar. O fato é que é um desfalque. 2 meses sem o Alan Patrick. Eu vi muita gente falando, pô, Alan Patrick vai ficar de fora, mas ele é o principal armador do Internacional. Enfim, é uma notícia ruim aí. Inclusive, mesmo com a lesão dele, as informações, tá, que a gente soube é de que a capitania do Alan Patrick já estava sendo discutida. Então, assim, com a saída dele, o capitão deve ser o mercado, né? Ou talvez o Roger Machado possa incumbir a outro jogador, mas ontem, hierarquicamente, o mercado foi o capitão. Quando o Alan Patrick saiu, no jogo passado também o mercado foi o capitão. Quando o Alan Patrick saiu, o mercado deve ser o novo capitão do Internacional. Vamos para o próximo assunto. Esse assunto eu acho que é uma barbeiragem que o Inter está cometendo. O garoto Gustavo Prado, de 19 anos, que é uma promessa do Internacional. Ontem até não jogou bem, é verdade, mas é uma promessa do Internacional que precisa ser lapidada, né? Então, o Inter já tem há alguns dias arrastado uma tentativa de negociação de renovação do seu contrato. O contrato do Gustavo Prado vai até dezembro de 2025, só que tem uma questão. Ele ganha apenas R$9 mil, tá? Ele ganha apenas R$9 mil, perdão, R$8 mil, corrigindo, R$8 mil, tá? E a sua multa rescisória é 2.000 vezes maior do que o seu salário. Tem uma cláusula que diz, a multa rescisória ela é 2.000 vezes maior do que o seu salário. Ou seja, a multa rescisória do Gustavo Prado é R$16 milhões. Só isso. Para qualquer clube que quiser tirar o Gustavo Prado do Internacional, R$16 milhões. E por que eu falo só isso? Porque já existem 2 clubes interessados no Gustavo Prado. Um é o Atlético Paranaense e um Bahia, no Grupo City. Gente, R$16 milhões para o Grupo City é troco de pinga. Se o Grupo City realmente quiser tirar o Gustavo Prado do Internacional, é só colocar R$16 milhões na conta do Inter, que vai tirar o Gustavo Prado. E segundo informações, interessa o Gustavo Prado sair do Internacional, ainda mais para o Grupo City, que é um grupo consolidado. Ali pode ser uma vitrine para ele ir para os clubes do conglomerado City, né? Tem o Manchester City, tem o Girona, tem o New York City, né? Então pode acontecer sim do Gustavo Prado sair, e aí o Inter vai deixar de ganhar mais dinheiro com o Gustavo Prado do que poderia, né? Justamente por conta dessa barbeiragem. Eu quero falar sobre um rolê que aconteceu no treino, que assim, eu nem vou mostrar as imagens, mas é uma notícia, e essa notícia ela precisa pelo menos ser dita. E eu não vou colocar as imagens porque, enfim, o próprio jogador não queria ser filmado. O Fernando foi parado
antes, ali nos arredores do CT da Morados Quero-Queras por um torcedor, né, que foi fazer cobranças em relação a ele, né. Chegou com a câmera, o Fernando falou, não me filma aí, é por isso que eu nem vou colocar aqui, porque o Fernando não autorizou ser filmado. Mas ele foi confrontado por esse torcedor, né, que fez cobranças fortes, né, em relação ao elenco como um todo. Ele até não direcionou o Fernando, né, até porque o Fernando acabou de chegar. O próprio Fernando falou, eu cheguei após o gauchão, então eu pelo menos preciso ser cobrado após o gauchão. Ele tentou acalmar o torcedor ali, conversou civilizadamente, o torcedor estava nervoso, mas depois, né, quando viu que o Fernando estava de boa ali, tranquilo, né, só não filme e tal, ele acabou filmando, né, e até gravando ali um pedaço, né, do áudio. Então surgiu essa questão aí de cobrança, né, em relação a um jogador, né, na porta do CT da Morados Quero-Queras. É um torcedor que está irritado com a fase do Internacional. E o vale que o Inter pagou no Twitter, hein? Vamos lá, provavelmente foi um tweet programado, tá? Existe essa questão também de ter os tweets programados. E aí o cara que é o social media lá do Inter esqueceu de deletar esse tweet programado. E o que aconteceu? O Inter divulgou a venda de um calção da linha de 24 e 25. No dia seguinte, após a eliminação, é claro que não cai bem esse tipo de publicação. Mas o torcedor, é claro, ficou muito irritado, virou meme. E essa situação aconteceu no Twitter hoje à tarde, né? Mais aí uma apagação de vale que o Inter acabou cometendo hoje nas suas mídias sociais. Quero que vocês comentem a respeito de todas essas informações que foram colocadas aqui. E é claro que eu te convido de novo a se inscrever e curtir o canal. Café com Fontes volta amanhã às 10 horas da manhã. Aguardo vocês. Até a próxima. Tchau.